E aí, galera, estamos de volta aqui. Estamos abordando aqui alguns aspectos do protocolo IP. Então, vem comigo. Vamos lá. Aqui, então, galera, vamos falar agora do protocolo IPv4, tá? Bom, e aí, como assim IPv4? O que é isso, Jefferson? Quando os caras criaram a internet, a primeira versão do protocolo IP que foi criada naquela época foi o IPv4. Mas por que não foi IPv1? Bom, você vai entender que há uma lógica nesse nome aí, tá? Bom, e aí eu já tenho o seguinte problema. Quando eles criaram a internet lá atrás, eles pensaram que ela seria do tamanho que é hoje? Que ela teria a quantidade de computadores que tem hoje? Não. E aí nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, com o sistema de placas que nós já usamos no Brasil há um tempo atrás. Os carros tinham 2 letras e 4 números, né? Os números de telefone que já tiveram, em alguns casos, aí, acréscimo de 2 ou até 3 dígitos, né, a mais. Por quê? Porque a quantidade de telefones aumentou. Bom, esse problema ocorreu na internet? Sim. Ah, então o IPv4 está extinto, Jefferson? Ainda não. Tá? O IPv4 está em uso. Tá ok? Vamos conhecer um pouquinho do IPv4 então. Já falei, na verdade, um pouco. Dá uma olhada aí. Vamos lá. Então o IPv4 ele tem a seguinte estrutura, galera. Né? Ele é formado por 4 blocos. Então você está vendo aqui que eu estou marcando os blocos, tá ok? Separados aí, cada bloco separados, né, por um ponto. Tá? Então são 4 blocos separados por um ponto. Bacana? Essa é a primeira parte da estrutura do IPv4. Vem comigo. E cada um desses blocos tem um tamanho de 8 bits. Tá? Então, cada bloco tem 8 bits. Então, se você somar aí, 4 vezes 8, 32 bits. Tá ok? Então, eis a lógica aí, né? 4 blocos e IPv4, porque ele tem 4 blocos. Bem, essa versão do protocolo IP, como eu disse, ela está em uso ainda. Só que, há muito tempo, eles perceberam que ela iria esgotar. Então, vai chegar uma hora que, por mais recursos que nós tenhamos criado, né, que eles tenham inventado ali para tentar trabalhar com o IPv4, pô, não vai dar. Então, já há muito tempo, eles já têm trabalhado numa outra versão, no sucessor do IPv4, certo? Bem, galera, então ela está em uso. Onde é que eu posso utilizá-la? Ela pode ser utilizada como versão nativa. O que é nativa? Que eu não preciso fazer nada. Eu posso utilizá-la no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, 8, 8.1, 10 e no Linux, nas suas distribuições, tá ok? Então, se disser na prova, por exemplo, para utilizar o IPv4 no Windows 7, eu tenho que instalar alguma coisa lá tal para usar o IPv4. Não. Pode ser necessário configurar? Opa, aí sim. Pode ser que eu tenha que configurar de acordo com a rede que eu vou utilizar o computador ali, né? Mas em virtude do sistema operacional, não. Tá ok? Então vem comigo. Vamos lá. E ainda, galera, cada um dos blocos pode utilizar a numeração, né, decimal de 0 a 9, né? De 0 a 255. Então isso aí, cada bloco pode ir no máximo, né, o mínimo 0, o máximo 255. Bacana? Então já vi questão de prova perguntando. Dentre as opções, era uma questão de múltipla escolha, dentre as opções aqui, marque a opção que não é um IPv4 válido. Bom, e aí a pessoa, como é que eu vou saber qual que é válido e qual que não é? Então eu vou colocar para vocês, dá uma olhada aqui. Ó. Aí lá tinha na prova, vou colocar lá um exemplo aqui, ó, 192. Galera, a minha letra fica mais feia aqui, tá? Ponto 2, por exemplo. Aí tava lá assim, ó. Eu lembro que o final era assim, ó, 259. Bom, então aqui tá ok, tá ok, tá ok. Opa, aqui não pode. Por quê? Porque o máximo é 255, tá? Então, você iria matar a questão, né, no bom sentido, sabendo disso aí. Sabendo que o máximo que você pode ter é 255 e o mínimo é 0, tá ok? Então, cada bloco pode variar de 0 a 255. Bacana? Vem comigo. Então, aí nós abordamos o IPv4. E aí o sucessor dele, que é o IPv6. Dá uma olhada, galera, na diferença, né? Na complexidade que há nesse endereço aí. Bom, você percebe que ele é bem mais complexo. Vamos ver como que ele é estruturado, então? Vem comigo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Bom, e aí a primeira dúvida, já viu a estrutura, que é bem diferente do IPv4, né? Que tinha 32 bits, nós vamos ver que esse aqui é bem maior. E o IPv4 ainda está em funcionamento? Pergunta-se. E o IPv6 já entrou em funcionamento? Sim. No Brasil, ele entrou em funcionamento dia 6/6/2012, tá ok? Então, lá fora, obviamente, já estava funcionando, tá ok? Então, já está funcionando. Então, os dois estão funcionando em paralelo. Bacana? Dá uma olhada e vamos continuar analisando a estrutura do IPv6. Aí, o que eu tenho agora? Os blocos são separados por 2 pontos. Então, é uma diferença, tá? Lá era um ponto simples, aqui são 2 pontos. Fica de olho e anota. Vem comigo.
Vamos continuar analisando aqui a sua estrutura. E aí você vai perceber que cada um dos blocos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, é formado, ou pode ser formado, usando-se agora um sistema hexadecimal. Então eu peguei um único bloco aí como exemplo, tá? Mas você percebe que em todos os blocos aplica-se essa lógica. A a F, tá? E 0 a 9, forma-se aí o sistema chamado de hexadecimal. Hexa porque são 6 letras, de A a F, e decimal são os 10 dígitos que nós temos, né? 0 a 9, tá ok? E aí percebe-se a complexidade dele, né? Ele pode ser ele permite, né, muito mais combinações do que no IPv4. Beleza? Vem comigo. Continuamos nossa análise do IPv6. Lembrando aqui agora o seguinte, galera. Lembrando aqui o seguinte, lá eu falei do IPv4, onde é que ele poderia ser usado, né, como ele é usado como nativo. Então ele já vem naqueles sistemas operacionais instalados. E o IPv6, ele vem no Windows Vista 7, 8, 8.1, 10 e nas distribuições do Linux, as atuais, né? Bem, mas você não citou o XP. Ele pode ser usado no XP? Pode, mas ele tem que ser instalado no Windows XP, tá ok? Então, olha a observação. Para utilizar o IPv6 no Windows XP, ele tem que ser instalado. Então, se alguma prova disser, para utilizar o IPv6 no Windows XP não é necessária nenhuma configuração. Mentira, tá? Não caia nessa. Bacana? Vamos embora. Então acompanha comigo aí, galera. Dá uma olhada agora aí o seguinte. Essa historinha que nós vamos conhecer agora, o Zezinho e a Marieta. Vamos lá. Quem são esses personagens, né? Fictícios, obviamente. Vamos supor que Zezinho e Marieta sejam namorados, beleza? Quero que você observe bem na imagem agora o seguinte. Dá uma olhada aí. Cada um deles tem na sua casa 2 computadores. Cada um deles. E aí você percebe que os IPs usados pelo Zezinho são iguais aos que a Marieta usa na sua casa. E aí muita gente já de cara, não pode haver repetição de IPs. Aí, né? Tá errado, tem problema. Lembre-se, não pode haver repetição de endereço IPs na mesma rede. Aqui eles estão em redes distintas, cada um na sua casa. Eles não estão interligados, a não ser pelo amor, né? Mas as redes não têm essa ligação amorosa aí, tá certo? Bom, e aí Zezinho e Marieta estão estudando para concurso. Então, supondo aí que estejam, né, um casal aí que esteja assistindo uma videoaula juntos, né? Olha só que legal. Beleza. Estudaram, passaram, cada um no seu concurso, na sua área de interesse. Que lindo? Lindo. E aí eles resolveram casar. Dá uma olhada aí então. Aí Zezinho e Marieta vão contrair um matrimônio. Tananana, tananana, pam, casaram. E diz o ditado que quem casa quer casa. Beleza? Então Zezinho e Marieta foram para a mesma casa. E aí você percebe que os IPs continuam iguais. Aí você vai falar, agora tem problema. Calma, porque ainda são 2 redes, né? Eles casaram, mas as redes não, né? Não contraíram matrimônio. Vamos voltar no tempo quando eles eram separados, para que você entenda essa história. Vem comigo. Então aqui, do jeito que está aqui, só para enfatizar, não tem problema, tá? Mas, vamos lá. Na história, voltando, onde cada um morava na sua casa, para, né, se conectar à internet, cada um deles tinha que contratar um ISP. O que é um ISP, Jefferson? É o Internet Service Provider. Resumindo, essa sigla, né, esses termos aí, são usados para se referir a um provedor da internet, tá? Então, ISP é um provedor da internet. Bacana? GVT, Oi, o que você tiver no seu estado aí, tá? Ou na sua cidade aí. Bacana? Então, é aquele serviço que te leva, que te conecta à internet. Bacana? Só para deixar bem claro isso aí. Bom, cada um deles, portanto, tinha que contratar um ISP para se conectar à internet. Dá uma olhada na imagem agora. Então, na casa deles, cada um tem seus IPs lá, né? Beleza. E esses IPs podem ser iguais, como eu já falei. Bacana. Mas, gente, aí tem um detalhe. Vamos comparar como se fosse a minha carteira de identidade, né, que eu tirei lá na Secretaria de Segurança Pública, através de um órgão de identificação da Polícia Civil, tá, por exemplo. Ela é válida em todo o território nacional. Eu posso andar com ela em todo o território nacional e falar, eu sou o Jefferson, Paraná, beleza. Já no exterior, ela não é válida. Supondo, né, fora do Mercosul. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a minha identidade aqui não é válida. Eu tenho que levar um passaporte, que é um documento de identificação. Bom, a analogia aqui entra o seguinte, esses IPs que eles têm na casa deles não vale na internet. Para que eles possam navegar na internet, eles vão precisar de um IP, como se fosse um passaporte. Esse IP quem vai dar é o provedor de cada um, obviamente. E aí vem a dúvida, vem comigo. Bom, eles vão precisar de um IP. Esse IP, como eu disse, vai ser dado pelo provedor. Esse IP pode ser igual, aí você vai refletir. Para onde que esse IP vai levá-los? Opa, vai levá-los à internet. E a internet é uma rede única, certo?
Bom, então lá não pode haver repetição de IPs. Dá uma olhada na imagem, né? Portanto, esses IPs deles aqui não podem ser iguais, tá? Porque vai levá-los à mesma rede. Então, cada um vai ter que ter um IP diferente aí nesse momento. Bacana? Vamos voltar agora no momento que eles são casados. Então, dá uma olhada aí. Eles estão na mesma casa. Vamos lá. Estão na mesma casa. E agora, nessa situação aqui, eles não precisam mais contratar cada um provedor, né? Eles podem contratar um único provedor para usar aí os 4 computadores na casa, certo? Que é muito comum, diga-se de passagem, né? Bem, só que aí é um problema. Para usar, né, esse único provedor, todos os computadores têm que estar na mesma rede. Opa, ó a ideia. Tem que interligar esses computadores. Não precisa ser fisicamente, mesmo que seja uma rede sem fio. Estando na mesma rede, dentro daquele conceito que eu falei, não pode haver repetição de IPs. Dá uma olhada aí, então. Então, se eu interligar do jeito que está, né, esse pisca-pisca que eu coloquei aí, é um conflito de IP, né? E ele vai ser acusado quando você ligar os computadores. Ele vai, ó, tem outro computador na rede usando o mesmo IP. Então, você não vai conseguir usar nenhum dos 2 computadores aí no caso, a não ser que você troque o IP. E aí vem uma dúvida que de cara a galera pergunta na sala ou já perguntou. Gerson, então peraí, o IP que eu vou acessar a internet eu já vi que não sou eu, né? Não é uma preocupação minha, diga-se de passagem assim, né? Não é, eu não tenho que fazer nada. Mas esse IP que eu uso no meu computador, na minha rede, na minha casa, como é que eu vou colocar esse IP? De onde é que vem? Então vamos descobrir, dá uma olhada. Então, aí vem a pergunta, né? Que é nesse caso aqui uma afirmação. Como é que eu vou atribuir o IP? Já é uma resposta, né? A pergunta, como é que eu vou atribuir IP? Então, vamos dar uma olhada nas 2 formas que eu tenho. Ele pode ser atribuído de uma forma, ele pode ser estático ou fixo, tá? O que é o endereço estático ou fixo? Ele é atribuído manualmente pelo usuário. Então, você, usuário, vai acessar as configurações de rede do seu computador, tá? E vai atribuir uma identificação, um IP para ele. Fala, ó, você vai ser o 10.1.1.5, por exemplo. Aí você vai lá no notebook e coloca lá, do mesmo jeito, vai colocar lá, você vai ser o 10.1.16. Por quê? O 5 já foi, tá? Então, o 5 já foi. E aí, dentro das classes de IP, que existe uma separação, tá? Nós temos endereços reservados. Tá? Não é o caso, não vou abordar aqui porque praticamente não é cobrado em prova. Mas, beleza, não pode repetir o IP, você tem que lembrar disso. Então, você está fazendo uma configuração manual. E aí você salva aquele endereço IP naquela máquina. Lembrando que é um endereço lógico, mas vai ficar salvo ali. Beleza. Quando você desliga aquele computador e liga novamente, ele continua com o mesmo IP. Ou seja, se você repetir aquele IP no outro computador da rede, vai dar conflito. Você vai ter que descobrir qual computador que tem IP igual e ir lá e alterar. Você já viu que não é muito prático, né? Diga-se de passagem. Bem, e aí você pode usar o quê? Dá uma olhada aí. Você pode usar o endereço dinâmico ou variável, tá ok? E aí como é que eu vou fazer isso, Jefferson? Para quem que eu passo, né, entre aspas, essa responsabilidade, então, de atribuir o IP? Não fica mais comigo? Não. Dá uma olhada aí, vai ficar com o protocolo DHCP, tá ok? Que traduzindo aí é o protocolo de configuração dinâmica de host. Essa palavrinha aqui, galera, host significa um computador conectado a uma rede, tá ok? Então o DHCP, qual é a missão dele? Atribuir um IP ao computador dinamicamente, ou seja, vai ser o IP variável, ou seja, você liga a máquina, o DHCP dá um IP para aquela máquina. Ó, desligou a máquina, aquele IP fica disponível lá no servidor DHCP. Ligou outra, aquele mesmo IP pode ir para outra máquina agora, tá? E você liga a máquina anterior, então outro IP para ela. Então os IPs são variáveis agora. Bacana? Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui na demonstração do DHCP. Então na minha rede, você observa agora que meus equipamentos estão sem IP, né? Estão desligados, vamos supor aí, né? Estejam desligados. Então o meu modem, galera, ele pode funcionar como servidor DHCP porque ele tem lá dentro o protocolo DHCP instalado, tá ok? E você pode configurar isso, inclusive, tá ok? Dá uma olhada aí. Então, quando você liga os equipamentos, óbvio que o modem tem que estar ligado para que isso aconteça, eles vão solicitar ao modem um IP. Então, ele vai passar para cada máquina um IP, sem a preocupação agora que esse IP seja repetido, porque o DHCP vai cuidar, vai gerenciar isso aí para você. Bacana? Dá uma olhada aí agora no que nós já havíamos falado. Bom, e aí eu vou me conectar ao meu provedor, certo? Certo. Lá, o DHCP também pode ser utilizado. E aí você se conecta, ele te dá um IP. E aí você navega na internet com esse IP. Então, vamos supor ali que ele tenha dado o IP, 221.200.24. Beleza? Peço a você que nesse momento memorize, não precisa gravar não, só memoriza esse IP que o provedor me deu. Só para que a gente use como exemplo aqui. Dá uma olhada. Então, o que aconteceu? Eu estou navegando tranquilamente, usando o IP 221.200.24, e aí minha conexão cai. Óbvio que eu não navego mais, né?
E aí eu vou lá, resolvo o problema e me reconecto à internet. Bum! E aí voltou minha conexão. E aí você vê que o IP voltou diferente. Por quê? Porque está sendo usado ali o quê? O DHCP. Quero fazer esse teste em casa. Faça. Coloque lá no seu navegador, lá no site de busca, digite lá, meu IP. O primeiro link que vier na busca, lá você clica e ele vai mostrar o seu IP que você está usando para navegar na internet. Desliga seu modem, ou pede para o vizinho desligar, né, se for compartilhado. Desliga o modem, espera um pouquinho, tá? Uns 5 segundos, para esperar muita coisa não. Liga de novo. Deixa aquela página que você fez o teste aberta, abra uma outra página, uma outra guia, faça a pesquisa de novo e compare seus IPs. Você vai ver que trocou. E aí muita gente pergunta, Jefferson, tá, então se eu estou usando IP, cometo algum delito virtual, desligo o modem, ligo de novo, já era, porque eu troquei meu IP, né? Como se eu tivesse trocado a placa do meu carro. Bom, só que aquele IP que você usou ficou registrado lá no seu provedor, tá? Que você utilizou ele de tal hora até a tal hora. Então, naquele período, se houve ali alguma infração, digamos assim, né, cometida, você é responsável. Depois daquele horário, não. Tá ok? Então, cuidado. Vem comigo. Bom, aí nós vimos aí com uma aplicação DHCP. Vamos para a questãozinha agora. O endereço IPv6 tem 128 bits, verdade, né? Então nós vimos lá que o total são 8 blocos com 16 bits cada um, dá 128 bits. E é formado por dígitos hexadecimais, ou seja, de 0 a F. Ele usou os dois extremos aqui, né? O 0 e o F, beleza. Divididos em 4 grupos, né? Ou blocos de 32 bits. Não são 4, são 8. E não são 32, são 16 bits. Portanto, você marcaria lá item errado, tá ok? Você marcaria item errado. Olha só, galera, como é importante conhecer, então, a estrutura dos protocolos IPs. Bacana? Vem comigo. Outra questão. No que diz respeito aos conceitos básicos para configuração e verificação de redes, um serviço possibilita a um servidor ou mesmo um roteador wireless distribuir automaticamente e de forma dinâmica endereços IP, diferentes a todos os computadores, à medida que eles fazem a solicitação de conexão com a rede. Esse serviço é conhecido pela sigla de HPPS? Não. Web? Não. WEP? Né? Não. DHCP? Yes. Então, DHCP, DNS não, nem WINS. Então, DHCP seria o serviço utilizado, tá? Para esse caso. Então, vejam que ele colocou aqui, ó, de forma dinâmica, né? Atribuir endereços IPs, tá ok? Ele usou a palavra distribuir. Tranquilo, sem problema. Viram? Então, vamos embora. Nas empresas, o mesmo endereço IP é, geralmente, compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que 10 computadores, no máximo, tenham o mesmo endereço IP. Então, espera aí. Em uma rede, né? Mesmo IP para 10 computadores, pode isso, galera? Não, né? Porque é a mesma rede, então não pode haver repetição. Imagina 10 computadores com o mesmo IP, aí que não pode mesmo. Não pode ter 2 quanto mais 10. Então, item errado. Vamos marcar? Olha lá, você vai colocar aqui, ó, item errado. Bacana? Vamos embora. Agora vamos falar aqui, galera, dos protocolos de comunicação. Então, vem a dúvida, né? O computador A quer mandar um arquivo para o B, por exemplo. E aí, o que eu vou ter que empregar? Um protocolo de comunicação, ou também chamado de protocolo de transporte. Então, vamos montar aqui um cenário. Dá uma olhada aí. Eu tenho aqui o seguinte cenário. Eu tenho 100 KB para serem enviados, né? Do computador A para o B. Vou utilizar aqui o protocolo TCP. Aqui, galera, tem um detalhe importantíssimo que você tem que saber. As informações, quando elas transitam em uma rede, elas são desmontadas, tá? Em pedaços ou fracionadas, tanto faz, em pedaços menores. Então, eu nunca transporto a informação num grande bloco. E aí você pensa, a informação num grande bloco vai ficar o quê? Lento para transportar aquilo ali. Então, dividindo, os pedaços vão ficar pequenos, transporte mais rápido. E ainda, eu tenho que levar em conta, na imagem eu coloquei um único caminho entre A e B. Mas numa rede, como eu já falei, podem haver várias rotas. Então, isso permite que eu mande um pedaço, por exemplo, por um caminho, outro pedaço por outro caminho, né? De repente, o primeiro caminho que eu mandei está congestionado. Opa, já mando pelo o outro pedaço e por outro caminho, outro pedaço. Então, os pedaços podem viajar, né, por caminhos diferentes. Lógico que para o mesmo destino. O objetivo deles é chegar no mesmo destino. Bom, diante disso, então, eu tenho o quê? Esses pedaços são chamados de pacotes, tá ok? Então, dá uma olhada aí. Eu dividi aqui, galera, apenas a título de exemplo, tá, em 4 pacotes idênticos de 25 KB.
que na prática não seria exatamente assim. Mas para ilustrar aqui está perfeito. Lembre-se do que eu falei, que eu posso ter entre dois computadores mais de um caminho interligando eles. Aqui eu montei um cenário que eu chamo de caminho feliz. Na informática, na verdade, nós chamamos isso de caminho feliz. Por quê? Um único caminho, tudo certinho, e vai ser sequencial o envio. Um, depois o 2, depois o 3, mas na prática não é assim, tá? Eles podem seguir caminhos diferentes e eles podem chegar ao destino em tempos diferentes. Então nós vamos considerar essa hipótese, tá ok? Então dá uma olhada aqui no meu exemplo. Bem, antes de começar essa comunicação, tem um detalhe importante. O computador A vai chamar o B. Nós chamamos isso de orientar a conexão, tá? Então o A vai perguntar para o B, eu vou mandar uma informação, o B fala ok, então o A fala ok. Então vejam que antes de mandar a informação, ele chamou a atenção do B, certo? E ainda, para cada informação que é enviada, o A vai solicitar uma confirmação de entrega daquele pacote. Então ele mandou um, o 2 está indo, o 2 já chegou, um não chegou, o 2 chegou? Chegou. Quando um chegar, ele vai perguntar. Então existe um tempo de resposta. Se não houver resposta, né, perdeu o pacote no meio do caminho, pode acontecer, o computador A já manda de novo aquele pacote, tá? Então, vejam só, ele quer dar a garantia do quê? Da entrega dos pacotes. Isso é importante. Então vamos dar uma olhada agora. O A fez toda a comunicação, inicia então, né, o envio dos pacotes. Então aqui ele vai começar, como eu disse, né, mandando o pacote 1. Chegou? Chegou. Beleza. Galera, só abrir um parênteses de novo. Não tem que esperar chegar um pacote para mandar o outro. É só no exemplo que eu estou fazendo isso, tá? O outro já poderia estar seguindo por um caminho diferente ou até mesmo no mesmo caminho, beleza? Vamos lá. Só para a explicação não ficar confusa aqui, né? Ficar um monte de pacote andando. Manda o 2. Chegou? Chegou. Manda o 3. Chegou? Chegou. Bacana. Manda o 4. Chegou? Chegou. Totalizou 100? Totalizou. Então, fim de conversa. Lembre-se que se um pacote não tivesse chegado, ele seria enviado de novo, tá? Dá uma olhadinha no nome do protocolo TCP. Olha só. Protocolo TCP, ele me dá total controle dos pacotes. E aí, por que total controle dos pacotes? Se um dos pacotes, Jefferson, ou se os pacotes tivessem chegado fora da ordem, ele os colocaria na ordem. Então ele vai me garantir que todos os protocolos, ou todos os pacotes, sejam entregues e fiquem na ordem. Então por isso a brincadeira, não é o nome dele, a brincadeira do total controle dos pacotes. O nome dele, Protocolo de Controle de Transmissão. Esse é o nome dele. Bom, o TCP, galera, como eu já falei, ele é um protocolo orientado à conexão, portanto confiável. Costumo brincar que pode trocar o confiável por homem, né? Para as mulheres aí lembrarem, protocolo confiável, TCP. Ah, homem, confiável, beleza? O que é ser confiável? Ele garante a entrega de todos os pacotes e a sua correta sequência. Bacana? Vamos embora. E aí nós vamos ver aqui o seguinte. Bom, para que eu faça a entrega do pacote, né, o TCP vai entregar. Mas para quando eu entrego alguma coisa, galera, eu preciso saber o quê? Ah, já você precisa saber do endereço. Exato. E aí surge uma dupla aqui que, né, é base, é fundamento, né, para qualquer aula de internet. Ah, quem dá o endereço é o IP. Uhum. Então você já ouviu falar do TCP/IP? Dá uma olhada aí, né? É o famoso conjunto de protocolos aí que compõe, né? É a base da internet. Então, aí você já pode até anotar nesse momento aí que o TCP/IP é o protocolo padrão na internet. E mais, você vai anotar que o TCP/IP, ou apenas o TCP, também pode se falar assim, ele é uma pilha de protocolos. Então, todos os protocolos que atuam na internet, na verdade, estão dentro do TCP. Ele é formado, ele é constituído por uma pilha de protocolos. Bacana? Dentro dele tem os protocolos que nós vamos trabalhar depois, tipo o HTTP, HTTPS, DNS, vão compor, portanto, a pilha de protocolos do TCP. Bacana? Grave isso, galera. Isso é muito importante. Vamos lá para a tela. E agora nós vamos falar aqui de um outro protocolo de comunicação. Então nós vimos o TCP, o mesmo cenário, 100 KB, mas agora usando o UDP, tá? Um outro protocolo de comunicação. Bacana? Então, 4 pacotes. Vejam, o TCP, antes de fazer o envio dos pacotes, ele chamou o B, perguntou se estava ouvindo, confirmou o recebimento dos pacotes, enviou de novo, quando perdeu, dá uma olhada no DP como é que ele vai trabalhar. Então não teve nada daquilo, não teve aquela comunicação, né? E ele simplesmente começa a mandar os pacotes. Ele começa a mandar os pacotes. Começa a mandar os pacotes. Mandar os pacotes. Olha o 3. Ops, esse aí já era, né? Mandar os pacotes. Bem,
que nós percebemos aqui nesse caso? Todos os pacotes chegaram, galera? Não. Os pacotes que chegaram na ordem? Também não. Então, lá no TCP eu fiz a brincadeira que ele me dava total controle dos pacotes. E aqui no DP, dá uma olhada no nome dele aí, acompanha comigo a marcação aí, ó. Com ele, eu posso ter uma doideira de pacotes, tá? Então, lógico que não é o nome dele, é uma brincadeira. Mas vejam o que eu falei, eu posso ter. Por quê? Necessariamente, ele não vai entregar todos os pacotes e vai entregá-los fora da ordem, não. Ele pode entregar todos e entregar na ordem, mas ele não me dá essa garantia. Portanto, o DP ele é um protocolo não orientado à conexão, não confiável, tá? Não confiável. Já sei até a piada que as mulheres fariam nessa hora, mas deixa quieto. Lembra que quem é confiável é o TCP, é o homem, tá? Então tá aí, galera. O DP não é confiável. Ele não garante a entrega de todos os dados e nem a sua correta sequência. Vejam, não quer dizer que ele não vai entregar. Então, lá o TCP nós falamos que é o protocolo de controle de transmissão. O DP, protocolo de datagrama do usuário, tá? Então, datagrama também pode ser analogia para pacote, beleza? Vamos embora. Questãozinha de prova. O TCP, um protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados. Então, peraí, já começou aqui falando algo, né? Não orientado para a conexão. Possibilita a transferência de dados à internet com características de não confiabilidade. Isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor. Pode não chegar ao receptor. Ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. Bom, então você vai marcar um errado bem grande. E, na verdade, se nós tirássemos o TCP e colocássemos aqui o DP, aí a questão estaria certa, né? Tudo que ele falou aqui refere-se ao UDP e não ao TCP. Bacana? Olha só, né? Como é importante conhecer, então. Vamos lá, galera. Vamos falar agora aqui dos tipos de conexão. Então, obviamente, eu quero me conectar à internet. Você vê a simbologia que eu usei aí, né? Para referenciar. Galera, uma coisa aqui que é importante, que você deve olhar na imagem, deve observar na imagem, é o seguinte. Tudo que eu quero acessar na internet vai estar armazenado em computadores, que lá são chamados normalmente servidores, tá? Nós veremos isso, inclusive, daqui a pouquinho. Bom, tudo que eu quero na internet está em computadores. Então, eu quero sair da minha máquina, me conectar ao meu provedor, que por sua vez vai se conectar e vai chegar através dos roteadores, como eu já falei, a esses computadores, trazendo um determinado serviço, uma página na internet, o meu e-mail, etc. e tal. Bacana? Isso é muito importante. Tudo que eu quero está em computadores. Lembrando que a internet forma uma única rede. Portanto, lá dentro não pode haver repetição de endereço IP. Por isso que eu consigo encontrar cada computador lá dentro, tá? Que estiver conectado àquela rede, obviamente. Tranquilo? Galera, antes de começar aqui então, na verdade, né, para não começar e quebrar, eu vou fechar esse bloco e aí eu já volto já falando dos tipos de conexão à internet. Vamos lá, galera.